A casa onde morou Jesus, às margens do Mar da Galileia. Essa é a razão para tanta gente querer vir até aqui. A igreja foi construída em cima de onde os arqueólogos nos dizem que ficava a casa de Pedro. E eu fico imaginando Jesus aqui embaixo, jantando, conversando com Pedro. Quem sabe até imaginando como é que vai ser a sua pregação no dia seguinte, ou até ensaiando algumas palavras, o que eu vou dizer em tal sinagoga. Árvores que podem ter testemunhado alguns dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Aqui, Jesus viveu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória. Não só um, vários momentos. Pelo que os evangelhos nos contam, foi rodeado de oliveiras, como a gente está aqui agora, e Jesus orou angustiado, questionando o destino dele e também o sacrifício que já parecia certo. Teria sido por aqui também o episódio do beijo de Judas, a traição e a prisão de Jesus. Uma receita única para celebrações especiais. Conheça o Cordeiro de Jerusalém. Quando eu morava em Jerusalém, um certo dia eu fui procurar algo para fazer, algo de especial para comer. E uma pessoa que trabalhava num açougue me ensinou a fazer um cordeiro que é incrível, sensacional. Toda vez que ia alguém na minha casa em Jerusalém, eu fazia esse cordeiro, uma visita, e essa visita nunca ia embora. As pessoas ficavam comendo, repetindo, e não iam embora porque o cordeiro era muito gostoso. Hoje, no Expedições ao Sagrado. Olá, eu sou o Sérgio Patrick e esse é o Expedições ao Sagrado, uma parceria entre a TV Aparecida e o projeto Jornada Infinita. Todas as semanas a gente viaja com reportagens especiais pelos lugares sagrados mais incríveis do planeta. E a gente conhece junto as histórias que fazem desses locais tão especiais. Semana passada a gente foi para Malta, um lindo arquipélago no mar Mediterrâneo, para te contar a história incrível do naufrágio de São Paulo. E ainda para Nova York, para conhecer mais sobre a importância do judaísmo para a maior cidade dos Estados Unidos. Hoje a gente segue viajando por lugares sagrados fascinantes, com histórias captadas durante expedições do projeto Jornada Infinita. Tá todo mundo pronto? As malas estão prontas? Sejam muito bem-vindos, esse é o Expedições ao Sagrado. Essa é a imagem que os cristãos celebram há séculos. Conhecida como presépio ou cena da natividade, essa imagem representa a manjedoura simples, onde teria começado a vida do homem mais amado da história. Aí a gente vê José, Maria, o menino Jesus, talvez alguns animais, e a visita dos 3 magos, que teriam sido guiados por uma estrela com um brilho muito especial. Os relatos do nascimento de Jesus são cheios de beleza e emoção, como no Evangelho de Lucas. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O local onde se acredita ter acontecido o nascimento de Jesus, em Belém, na Galileia, tem hoje uma linda basílica. Toda vez que a gente entra na Basílica da Natividade, a gente precisa se abaixar muito. Mas sabe por quê? Porque essa barreira foi construída para que os camelos dos invasores não pudessem entrar aqui.
Era um tempo de muitas disputas, como a gente já está vendo. E essa outra porta aqui, hein? É a porta da humildade. Preciso me abaixar um pouco para entrar em lugar tão sagrado, o lugar onde se celebra todos os dias o nascimento de Jesus. Gente, eu estou aqui num lugar muitíssimo especial, a descida da gruta, onde a tradição nos afirma que ficava a manjedoura de Jesus, o lugar exato do nascimento de Jesus. A gente já vai entrar. Nesse momento está acontecendo uma cerimônia ali dentro e eu vou mostrar para vocês de perto. A gente vai tocar no lugar onde a tradição nos afirma que Jesus nasceu. Eu estou dentro da Basílica da Natividade. E como eu disse a vocês agora há pouco, existem vários custódios aqui. Nesse momento são os franciscanos que estão rezando aqui dentro. O tempo todo aqui há celebrações acontecendo. A gente tem que entender que a gente está entrando num lugar muito, muito sagrado. Que desde os tempos de Santa Helena, desde que a mãe do imperador Constantino veio procurar os lugares sagrados, esse é um lugar de muita peregrinação, de muita devoção. Olha, é uma emoção muito grande poder tocar nesse lugar. A gente está vendo essa estrela com as 14 gerações de Jesus, 3 vezes 14 gerações, de Abraão até Jesus. E aqui a gente toca o lugar onde Maria teria se apoiado no momento do parto. Esse é um dos lugares mais sagrados do mundo para os cristãos. Eu me sinto muito conectado com todos os que vieram aqui ao longo desses muitos e muitos séculos. Eu vou descer agora aqui no lugar da manjedoura, que é outro lugar muito sagrado. A manjedoura era o lugar onde as famílias guardavam a comida, onde muitas vezes os animais ficavam. E como a gente sabe, não havendo lugar na casa, que talvez fosse uma hospedaria, Jesus nasceu numa manjedoura. E a gente está no lugar da provável manjedoura de Jesus. O lugar mais provável, segundo a tradição que nos trouxe a Belém, no ano 326, quando essa basílica foi construída. É muito emocionante sempre que eu visito esse lugar. Eu gosto de tocar e sentir. Quando chega essa época do ano, eu fico imaginando como eram comemorados os aniversários de Jesus. Mas isso é uma coisa que a gente só consegue imaginar mesmo. Agora, o que dá para a gente conhecer é o lugar onde ele morava e onde podem até ter acontecido algumas dessas celebrações. Você sabe onde Jesus morou? A gente vai agora para as margens do Mar da Galileia conhecer Cafarnaum e uma das casas de Jesus. Você sabia que Jesus tinha uma casa? Mesmo sendo um pregador que viajava pelo mundo conhecido daquela época, pelas terras de Israel, ele precisava dormir em algum lugar. E a gente sabe que Jesus não vive mais na casa dos pais no momento em que ele começa a sair pregando por essas terras aqui. Onde é que ele morava mesmo? Hoje eu vou mostrar para vocês a casa de Jesus. Não era exatamente dele, mas era a casa onde ele morava e onde aconteceram 2 milagres que os evangelhos nos contam. Essa área aqui foi comprada pelos padres franciscanos, que são os custódios da Terra Santa, encarregados pelo Vaticano de cuidar de todos os lugares sagrados relacionados à história de Jesus. Foi comprada por eles no século XIX. E aí, como fizeram em outros lugares, os franciscanos começaram a escavar aqui. E olha só o que eles encontraram aqui.
uma das sinagogas mais antigas do mundo, construída no século II ou III, talvez. Muito luxuosa. Ela tem pedras que foram importadas, trazidas para cá de longe. Até as colunas são feitas em calcário, uma pedra bem diferente do basalto, que é escuro, encontrado nas casas aqui da região. Isso mostra como era importante esse lugar logo depois do tempo de Jesus. Aqui bem pertinho da sinagoga, os arqueólogos franciscanos encontraram uma série de casas do século I, ou seja, do tempo de Jesus. São essas casinhas aqui, quer dizer, essas estruturas que hoje estão em ruínas, eram as casinhas do vilarejo de Cafarnaum. Aliás, você sabe o que quer dizer Cafarnaum? Kfar, em hebraico, quer dizer vila. Era a vila ou vilarejo de Naum. Esse era o nome do lugar, que inclusive aparece nos evangelhos com esse nome. E a gente pode entender que era aqui onde as pessoas viviam. Mas logo a tradição identificou uma casinha lá atrás que ficou conhecida como Casa de Pedro. O Evangelho de Mateus nos conta que Jesus veio descendo a montanha e promovendo curas. E isso continuou no instante que ele chegou aqui nessa cidade, nesse vilarejo, na verdade. Entrando Jesus em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião chamando por ele e dizendo: Senhor, o meu rapaz está de cama em casa, paralisado e terrivelmente torturado, com dores. E Jesus diz-lhe: Eu vou contigo e curá-lo-ei. E respondendo, lhe disse o centurião: Senhor, não sou digno o suficiente para que entres debaixo do meu teto, mas fala apenas por palavra e será curado o meu rapaz. Logo depois desse episódio, ainda segundo o Evangelho de Mateus, Jesus chega à casa de Pedro. Hoje, em cima de onde se acredita que ficava a casa de Jesus, a casa de Pedro, existe uma igreja. Uma igreja curiosa, em formato octogonal. A missa acabou, mas todo mundo continua aqui, sabe por quê? Porque eles querem tirar foto. Vou mostrar de onde. Essa é a razão para tanta gente querer vir até aqui. A igreja foi construída em cima de onde os arqueólogos nos dizem que ficava a casa de Pedro. E eu fico imaginando Jesus aqui embaixo, jantando, conversando com Pedro. Quem sabe até imaginando como é que vai ser a sua pregação no dia seguinte, ou até ensaiando algumas palavras, o que eu vou dizer em tal sinagoga. Eu penso nessas coisas quando eu venho aqui. Eu gosto de pensar sempre na união entre história e tradição e fé, porque é isso que me faz entender de maneira mais completa o que aconteceu. Isso me dá uma visão muito mais ampla de tudo. Os indícios encontrados aqui mostram que esse lugar tinha um significado religioso muito forte desde os primeiros períodos do cristianismo. Peregrinos e visitantes no período romano deixaram inscrições na parede que incluíam as palavras Jesus, Senhor, Messias e Deus, em grego, latim e siríaco. E eles também deixaram símbolos nas pedras, como um barco, um peixe e uma cruz. E entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra dele deitada e com muita febre. E tocou na mão dela e logo a febre a deixou. E ela levantou-se e começou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos possessos por demônios. E Jesus expulsou os espíritos por meio da palavra e curou todos os que estavam passando mal. Também teria sido dita aqui uma das frases mais famosas atribuídas a Jesus, quando, diante de um paralítico e de uma audiência que incluía, inclusive,
alguns fariseus, os doutores da lei, que viviam perseguindo Jesus, tentando entender o que é que ele vinha pregando. Diante de todas essas pessoas, para o paralítico, Jesus diz: levanta-te e anda. A frase surge no fim de uma história que nos é contada pelo Evangelho de Mateus. Começa assim: e vieram trazer-lhe um paralítico transportado por 4 homens. Como não podiam aproximar-se por causa da multidão, descobriram o teto no lugar onde ele estava e, tendo feito uma abertura, desceram o catre em que jazia o paralítico. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, são perdoados os teus pecados. Notem aqui que Jesus faz algo que no judaísmo só podia ser feito por Deus. Quem perdoava os pecados era apenas Deus. Ou Jesus já está dizendo que ele próprio é Deus? O Evangelho continua. Estavam alguns escribas ali sentados e debatendo em seus corações: por que fala ele assim? Blasfema! Quem pode perdoar pecados a não ser Deus unicamente? E logo, percebendo Jesus, no seu espírito, que eles estão assim a debater consigo mesmos, diz-lhes: por que debateis essas coisas em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: são perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, pega no teu catre e anda? Catre aqui significando uma maca, provavelmente, onde vinha sendo trazido esse paralítico. A gente precisa imaginar que todo esse complexo aqui, todo esse conjunto arquitetônico, essas ruínas que a gente vê hoje, um dia foram o lugar que Jesus chamava de casa, onde ele se sentia em casa. Era onde ele vinha descansar depois de pregações e pregações, depois de enfrentar os fariseus, depois de enfrentar muita oposição por todos os lugares onde andava, e também depois de atrair muita gente, quando multidões começaram a seguir Jesus, e ele passou a ter que evitar as pessoas. Tem um episódio até que ele pede para ir meio por fora, para fugir da multidão, porque é muita gente em cima dele. Esse lugar aqui era um lugar de descanso para Jesus. E ainda assim, ele realiza prodígios nesse lugar, conforme nos dizem os evangelhos. E no final acaba magoado com Cafarnaum, pois depois de tanta pregação, tanto milagre, tudo que ele fez, a cidade não o reconhece como Messias. E num dos jardins de Cafarnaum tem uma escultura chamada O Mendigo Jesus. Ela é recente, mas é uma imagem muito poderosa de um Jesus que sofre, ainda com as chagas nos pés, se escondendo do frio, sendo acolhido por um cobertor. É um símbolo também da caridade que surge da mensagem de Jesus. Apesar de tudo, Jesus não fez só milagres aqui em Cafarnaum. Assim como fez com Betsaída e Chorazim, Jesus amaldiçoou o lugar onde ele viveu. Isso foi depois que, conforme nos conta o Evangelho de Mateus, a cidade não quis se arrepender de seus pecados. Em outras palavras, não quis reconhecer Jesus como Salvador. E assumindo sua autoridade de Messias, Jesus diz: e tu, Cafarnaum, não é que queres ser elevado ao céu? Até o inferno cairás. Porque se em Sodoma tivessem acontecido os milagres que aconteceram em ti, teria permanecido até hoje. Jesus amaldiçoa Cafarnaum, logo a cidade onde ele morou, a cidade onde ficava a casa de Pedro, que passou a ser também sua casa. Não reconheceu em Jesus o Messias. Não soube nem mesmo reconhecer todos os milagres que ele realizou aqui. E assim, Jesus segue adiante. A nossa jornada também. A nossa jornada continua. É
interessante ver como Jesus se incomoda ao não ser reconhecido como Messias por quem vivia mais próximo dele. Nesse momento, ele mais uma vez mostra a humanidade, como ele também tinha dificuldade para entender algumas coisas dessa vida. Também é muito forte o momento em que Jesus perdoa os pecados do paralítico, como é chamada aquela pessoa nos evangelhos, num rompimento com o que o judaísmo fazia naquela época. Outra coisa que chama a atenção é a sensação de bem-estar em casa. O Rodrigo fala desse descanso, depois de Jesus sair em pregação, e eu fico pensando, tem muito a ver com o jeito que a gente se sente ao voltar para casa, depois de um longo dia de trabalho ou de uma viagem, por exemplo. O mundo pode ter coisas incríveis, mas não tem nada como essa sensação que a gente tem de chegar em casa, No Evangelho de Mateus, há o relato de um sermão de Jesus feito quando uma multidão já o acompanhava. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. É muito interessante a forma como Jesus usa a ideia de lar sólido para explicar a importância de ouvir e assimilar a mensagem que ele passava naquele momento. Não só para o momento presente, mas também para acontecimentos difíceis do futuro, que fazem parte das nossas vidas. E ainda hoje o Expedições ao Sagrado te leva ao Jardim do Getsemane, onde Jesus viveu alguns dos momentos mais difíceis da sua vida. A gente volta já. Papo de domingo, sempre às 15h, para falar sempre de um tema incrível sobre religião aqui no YouTube do Jornada. Estamos de volta com Expedições ao Sagrado. Ainda hoje a gente vai ver uma receita especial de um cordeiro de Jerusalém e vai conhecer mais sobre símbolos da celebração de Natal. O cheiro vai ficar pela casa, você vai ficar fascinada, você vai ficar doido esperando o momento de comer. As famílias que celebram o Natal já devem estar preparando o que costuma ser uma grande reunião em família, E olha que essa época de fim de ano já era um tempo de festa antes mesmo do nascimento de Jesus. Para os nórdicos e alguns outros povos, o final de dezembro era um tempo de celebrações nas quais eles comemoravam principalmente o solstício de inverno, no dia 21 de dezembro, o dia mais curto do ano no hemisfério norte, ou com o menor tempo de luz do sol. E esses povos então celebravam que, a partir daquele dia, os dias passariam a ser mais longos novamente e ter mais luz do sol. Os romanos, sem o inverno rigoroso do norte, comemoravam na mesma época a Saturnália, em homenagem ao deus Saturno, o deus da agricultura. E mesmo depois da passagem de Jesus pela Terra, levaria tempo para que o Natal fosse celebrado como é hoje. Nos primeiros anos de cristianismo, a Páscoa era o principal feriado religioso, marcando a morte e a ressurreição de Jesus. E foi só no século IV que as autoridades religiosas da época estabeleceram a data para a comemoração do nascimento de Jesus. Mas para algumas correntes do cristianismo, que não usam o calendário gregoriano e sim o juliano, não era possível determinar a mesma data. Os armênios, por exemplo, comemoram o Natal no dia 6 de janeiro. Agora, essa história é impressionante. Você sabia que no século XVII, puritanos comandados por Oliver Cromwell tomaram o poder na Inglaterra e cancelaram o Natal por considerarem que as celebrações eram exageradas e uma desonra a Deus? As comemorações foram feitas às escondidas por anos, até que o rei Charles II voltasse ao poder. E se o Natal é um momento celebrado com alegria pelos cristãos do mundo todo, a gente vai agora para Jerusalém, para lembrar de alguns momentos difíceis da vida de Jesus. Num jardim, ao pé do Monte das Oliveiras, ainda existem árvores que podem ter testemunhado alguns desses momentos. A nossa jornada nos traz hoje aqui ao Jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, um lugar onde tem que falar um pouco mais baixo do que o normal, porque tem muita gente rezando o tempo todo. Aqui, Jesus viveu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória. Não só um, vários momentos. Pelo que os evangelhos nos contam, foi rodeado de oliveiras, como a gente está aqui agora, que Jesus orou
angustiado, questionando o destino dele e também o sacrifício que já parecia certo. Teria sido por aqui também o episódio do beijo de Judas, a traição e a prisão de Jesus. O nome Getsemane vem do aramaico, significa prensa de azeite. No hebraico, até hoje, get significa prensa e shuman quer dizer óleo. E isso nos leva a uma outra palavra, shemen zait, que é o azeite de oliva. E zait em árabe é zaitun. Vocês estão ouvindo a palavra já em português? Zaitun vai virando azeitona. Aqui funcionava uma prensa de azeite nos tempos de Jesus. Pensa só que privilégio que é a gente poder estar aqui na sombra dessa árvore milenar, dessas árvores todas aqui, que atravessaram séculos e séculos e que foram testemunha de um momento muito, muito marcante, que para grande parte da humanidade significa a nossa conexão com o divino. É interessante ver como todo mundo vem rezar aqui. As pessoas rezam de mãos dadas, deixam bilhetes nas árvores. É muito significativo para todo peregrino que vem a Jerusalém passar aqui pelo Getsemane. E Jesus viveu momentos muito, muito importantes aqui. Eu trouxe aqui a Bíblia e eu queria lembrar aqui uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Logo depois que Jesus chegou ao Monte das Oliveiras. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caias em tentação. Depois Jesus se afastou deles, à distância de um tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim esse cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, Jesus se levantou. Foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Então Jesus disse-lhes: por que dormem? Levantem, orem, para não caírem em tentação. Gente, tudo isso aconteceu aqui. É impossível estar num lugar desse e não reviver a história de Jesus. Não imaginar os discípulos dormindo por aqui, Judas talvez numa outra oliveira ali mais para diante. Posso ver até os guardas chegando para prender Jesus, imaginar a cena do beijo. É um dos lugares mais inspiradores de todos aqui em Jerusalém. Claro que a gente está num jardim, é sempre inspirador, é sempre um momento que leva à reflexão. Um estudo de um instituto italiano especializado em conservação de árvores e de madeira demonstrou, a partir de testes de DNA, que algumas dessas árvores aqui têm pelo menos 900 anos. E isso não descarta a possibilidade de que algumas deram sombra a Jesus e aos apóstolos. Sabe por quê? Porque as oliveiras, mesmo que cortadas, elas crescem sobre a mesma raiz. E essa é uma hipótese muito possível aqui. A datação de carbono feita em 3 dessas árvores deu como resultados os anos 1092, 1166, 1198, o que coloca essas plantas incríveis entre algumas das árvores mais antigas do mundo. E apesar da idade, os testes ainda revelaram que elas estão sadias. A gente até pode ver que elas dão frutos. Não foram afetadas pelo crescimento da Jerusalém moderna ao redor. Por mais que toda a tradição que a gente conhece nos aponte para esse jardim que fica do lado da Igreja de Todas as Nações, onde inclusive o Papa Francisco já rezou missa, existem outras 3 igrejas aqui perto, aqui nos pés do Monte das Oliveiras, que reivindicam ter o seu próprio Getsemane, ou seja, que o lugar da agonia de Jesus teria sido lá e não aqui. A Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa Russa e também
a Igreja Ortodoxa do Oriente. O nome da Igreja Católica aqui no Getsemane é Igreja de Todas as Nações, num reconhecimento, numa homenagem aos muitos países que ajudaram na construção, inclusive o Brasil. Mas a igreja tem ainda um outro nome, Igreja da Agonia. Eu vou entrar agora para você entender o motivo. Esse é o lugar mais sagrado aqui, a Pedra da Agonia, a pedra onde Jesus teria vivido todo esse momento de questionamento, de que eu vinha falando agora há pouco, onde Jesus teria até duvidado do destino que tinha sido reservado para ele. Todas as pessoas que vêm até aqui querem tocar essa pedra. Te imagina que se a tradição estiver certa, Jesus teria sentado aqui. É incrível como a gente às vezes tem a tendência a pensar que sabe tudo sobre Jesus, que não tem mais nada para ser descoberto sobre o tempo dele. Isso se surpreende o tempo todo aqui em Israel. Agora, recentemente, em 2020, aqui na área da igreja do Getsemane, foi encontrada uma piscina ritual judaica, uma mikve, do tempo de Jesus, do segundo templo. E a autoridade para as antiguidades de Israel disse que essa é a primeira prova de que existia realmente atividade econômica aqui no tempo de Jesus. Isso é importante porque os trabalhadores da prensa de azeite do Getsemane tinham a obrigação, por lei, pela lei judaica, de se limpar antes de trabalhar com azeite, porque o azeite era também sagrado. O melhor azeite de Israel era usado lá no templo. E tudo isso aconteceu aqui no Getsemane, que a gente conhece como lugar da prensa de azeite, onde Jesus viveu seus últimos momentos. Esse lugar aqui é tão marcado pela história de Jesus, tão importante, com tantos acontecimentos que são objetos de estudo, que nos servem para entender melhor todo o contexto daquela época, como foi a traição, como foi a crucificação. Tudo isso é tão debatido até hoje, mas quando a gente vem aqui no Getsemane, e eu me lembro sempre da angústia de Jesus, do sofrimento dele, Jesus questionando o próprio destino, questionando aquilo que a gente hoje entende no cristianismo como o plano de salvação. Eu me lembro que mais tarde Jesus vai na cruz perguntar a Deus: por que você me abandonou, Pai? E ele aqui já está pensando nisso, pensando no destino, questionando o próprio destino. Jesus está mostrando para a gente as fragilidades dele. Jesus está sendo humano o tempo todo. E a gente quantas vezes tenta não ser humano, tenta ser melhor do que os outros, esconder aquilo que a gente tem de frágil. É bonito ser frágil, não é feio ser frágil. Jesus chora, chorar é bonito. Ser frágil é parte de ser humano. Eu saio daqui hoje pensando nisso, propondo a você pensar nisso também. Nossa fragilidade não é um defeito. Temos forças, temos fragilidades, temos momentos difíceis, momentos muito bons. Tem vezes que a gente não está se sentindo bem, tem vezes que a gente está muito bem. Eu quero sair daqui levando comigo essa sensação e o cheiro do alecrim que brota aos pés do Monte das Oliveiras, no jardim do Getsemane. Até a próxima, gente.
Dá vontade até de comer, mas não posso comer porque ela não está pronta, tem que ser curada ainda. Uma azeitona do jardim do Getsemane. Tem muitas aqui. O Jardim do Getsemane é citado nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Além dessa mensagem destacada pelo Rodrigo, outro importante ensinamento dos momentos difíceis que Jesus passou nesse lugar é a confiança em Deus. Quando ele diz que seja feita a tua vontade, não a minha, ele aceita os planos divinos. É uma passagem que traz essa ideia de que mesmo em momentos difíceis, há consolo na confiança dos planos de Deus. Agora prepara aí o seu caderninho de anotações, porque o Rodrigo Alvarez vai trazer depois do intervalo uma receita que veio direto da Terra Santa, uma receita incrível de cordeiro. Até já! Se você quiser conhecer meu curso Jesus, a Luz da História, é só você entrar no rodrigoalvarez.site. Essa daqui é uma das árvores de Natal mais famosas aqui de Nova York, uma das árvores que enfeitam a cidade nessa época do ano. Hoje em dia, esse é um dos símbolos associados diretamente à celebração e a essa data especial. São normalmente pinheiros, nesse formato cônico, um formato de cone, cheios de luzes, de ornamentos, decorados com bolas coloridas. Esse uso de árvores como símbolo da vida eterna, principalmente essas que continuam verdes mesmo durante o rigoroso inverno no hemisfério norte, vem desde os egípcios, dos hebreus e até dos chineses da antiguidade. As árvores de Natal, como a gente conhece hoje, começaram a ser usadas na Alemanha na Idade Média. E atualmente é difícil achar alguém que celebre o Natal e que não decore uma árvore de Natal, Um outro símbolo do Natal atual é o Papai Noel, que foi inspirado em São Nicolau. São Nicolau foi um monge cristão que viveu na Turquia de hoje no século III. E ele foi reconhecido por atos de caridade e ajuda a marinheiros, a crianças e a pobres. A fama dele cresceu, principalmente na Idade Média, quando alguns ossos atribuídos ao São Nicolau foram adorados como relíquias na Itália. E foi só em meados do século XIX que essa figura sorridente que a gente conhece como o Papai Noel ficou conhecida, a partir dos traços, dos desenhos do cartunista Thomas Nast. Agora, a comida já faz parte dessas celebrações de fim de ano desde antes de Jesus, quando essas celebrações eram uma comemoração de meio do inverno. Eram refeições baseadas em carne suína e carne bovina, além de frutas da estação. Na Idade Média, freiras e monges eram autorizados a colocar tempero na comida durante o período do Natal, Era uma época especial, por isso eles tinham essa autorização. E foi também na época medieval que o jantar de Natal começou a ficar mais parecido com o que a gente conhece hoje em dia, inclusive com a introdução do peru no cardápio, mas o peru naquela época era só para quem tinha muito dinheiro. Então, já que a gente está falando de comida de Natal, chegou a hora de te deixar com água na boca. Eu já falei antes do intervalo, prepara aí o seu caderninho, prepara as suas anotações para você conhecer a receita do Rodrigo Alvarez. O Rodrigo vai trazer agora uma receita muito especial de um cordeiro que ele aprendeu quando morava na Terra Santa. É hora do Cordeiro de Jerusalém. O cheiro vai ficar pela casa, você vai ficar fascinada, você vai ficar doido esperando o momento de comer. Quando eu morava em Jerusalém, um certo dia eu fui procurar algo para fazer, algo de especial para comer. E uma pessoa que trabalhava num açougue me ensinou a fazer um cordeiro que é incrível, sensacional. Toda vez que ia alguém na minha casa em Jerusalém, eu fazia esse cordeiro, uma visita, e essa visita nunca ia embora. As pessoas ficavam comendo, repetindo e não iam embora porque o cordeiro era muito gostoso. Gente, eu vou ensinar para vocês a fazer o Cordeiro de Jerusalém. É um cordeiro que eu aprendi quando eu morava lá e que tem algumas características especiais. Na última expedição de jornada, eu fui lá visitar meu amigo que vende especiarias e vende café também. Vocês viram o vídeo no Instagram? É uma delícia. Isso se chama bacará. Tem vários nomes, tá? Cada lugar tem um nome. Eu fui apresentado a essa mistura de especiarias como bacará. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó, para vocês verem. Mas é o seguinte, no Brasil você não vai encontrar o bacará, é difícil. Então vamos fazer com outros temperos. Tem cominho, que vai nos ajudar muito, louro, alho em pó aqui, canela,
Adoro canela. Tem também noz moscada, pimenta do reino, não vou cheirar, e sal, tá? Então, eu tenho aqui uma perna de cordeiro que já está desossada. Você poderia até fazer com osso, eu fazia muito em Jerusalém, eu corto a ponta do osso aqui, e aí quando você corta a ponta do osso, você pode colocar inteira numa panela grande. Agora, o que é importante? É temperar bem esse cordeiro. Então, vamos lá, gente. E a pimenta do reino, ó, você espalha mesmo com vontade, tá? Aqui a noz moscada. Depois tudo vai derretendo dentro da panela e vai se misturando. Então, a gente vai só preparando a carne aqui. Cominho. Quanto mais especiaria, melhor, viu? Se você quiser inventar a sua receita aí, inventa. Procura outras, páprica, turmérico, pode inventar, você vai ver que vai ficar bom. Importante é muita especiaria, eu gosto dessas aqui, essa mistura, né? Tem o pó de alho aqui. Tá? Eu não estou usando o que eu trouxe de Jerusalém, hein? Não estou usando porque eu quero que você possa fazer no Brasil. E o louro eu vou jogar lá na panela, tá? Então tá tudo aqui, um pouquinho de sal agora, cuidado para não salgar demais. Costumam dizer que quando você salga demais é muito amor, né? Vamos segurar o amor nesse momento. Menos amor, gente, pouco amor. Amor na dose certa para salgar aqui a carne, tá? Então agora a gente vai, com essa carne já aqui bem preparada, a gente vai colocar numa cama de cebola. 1 minuto. Cebolas, eu uso 4 a 5 cebolas grandes e a gente vai cortar em rodelas. Então, depois de algum tempo, a cebola ficou assim, 4 cebolas aqui grandes, tá? Bem cortadinhas. E a gente vai fazer uma cama no fundo da panela. Os judeus, gente, pararam de comer cordeiro assado na Páscoa no ano 70, quando os romanos destruíram o Templo de Jerusalém. Eles pararam em homenagem ao cordeiro que era sacrificado naquela época, que era colocado para ser queimado e incinerado em homenagem a Deus. Por isso pararam. Mas muitos judeus ainda comem cordeiro desde que seja numa panela e com líquido, que não seja no forno, que não seja direto no fogo. O nosso cordeiro é numa panela e com muita água. Aliás, vai a primeira dica aqui. Se você não colocar muita água, não vai dar certo. Um panelão, tem que ser panela grande, porque senão não cabe cordeiro. Eu costumava fazer com a perna inteira, com osso em Jerusalém. Hoje não fiz. Gente, rega o fundo da panela com azeite. Bom azeite. O que você puder comprar. Tá? A gente joga no fundo aqui, não é nada demais, porque a gente vai dourar a cebola com ele. Então agora eu coloco a cebola aqui dentro. A gente coloca todas as cebolas aqui. Tá? Tudinho. Porque a cebola é que vai dar o grande sabor. A sua casa vai ficar perfumada. E sinta o cheiro pela casa que você vai dizer, meu Deus, eu estou em Jerusalém. Então agora a gente vai pegar a panela e vai para o fogo, porque a gente vai refogar a cebola. O que eu quero é dourar essa cebola aqui. Deixar ela quietinha aqui no fundo, porque ela vai ser a cama, porque o cordeiro não pode tocar no fundo da panela. Aliás, se você quiser fazer essa receita na véspera para comer no outro dia, pode fazer. Você pode deixar 12 horas até, vai ficar desmanchando. Você tem que sentir, vai provando, sempre colocando água, tá? Lembra disso, sempre você vai colocar água. Daqui a pouco eu vou baixar esse fogo, hein? Vai ficar alto assim não. Mais do que tudo, o que a gente quer é que essa cebola, ela vá inchando mesmo, perdendo líquido, né? Então eu vou tampar aqui, para ir um pouquinho mais rápido. E daqui a pouco a cebola vai estar espalhadinha no fundo e a gente coloca o cordeiro. Enquanto eu espero, eu vou tomar um vinho. Já estava aberto aqui, vou tomar um pouquinho de vinho. É um vinho que eu tomava muito em Jerusalém, chama-se Flor de Primavera. Gente, não vai colocar o vinho no cordeiro não, tem gente que faz isso, mas não é para fazer isso, não é essa a ideia. O vinho é para a gente brindar um pouquinho aqui.
Você já vai começar a sentir o cheiro na casa. Rapidamente os vizinhos vão aparecer. Cuidado, hein? Ou convida. Convidar é bom também. Tá na época boa de convidar. Convida seus amigos e brinda com eles. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Olha, já se passaram uns 10 minutos aqui. Pelo vinho vocês estão vendo que já baixou um pouquinho. A cebola está ficando dourada. Vou mostrar para vocês. Tá vendo como é que tá? Ó? Então a cebola está pronta. Agora eu baixo o fogo. Então vamos lá. Eu vou pegar a peça inteira, vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Aquele cheirinho de especiaria está aqui, agora vai ficar na casa inteira. Ó, vou colocar aqui. Vou mexer, já está bem quente a panela, cuidado, viu? E vou mexer para isso tudo aqui se juntar com a cebola, sem deixar que o cordeiro fique no chão, sem que o cordeiro fique muito embaixo, tá? Aí fica assim, ó, tá vendo aqui, ó? Fica assim. E aí agora mexe, eu vou jogar um pouquinho de água. O que vai garantir o sucesso do seu cordeiro é de tempo em tempo você vir aqui até a panela, ver se a água está ainda num nível bom, não é lá em cima não é para cobrir todo ele não, da metade para baixo, sabe? Ver se tem água suficiente aqui, tá vendo? E aí você vai sempre certificando de que tem água suficiente. Agora a gente vai tampar. Ah, peraí, ó. Olha quem estava faltando aqui, ó. O louro. Pode botar mais, se você gostar muito de louro, bota até mais, viu? Tem que economizar no louro, não. De hora em hora, meia hora, você dá uma passadinha. Vai conversar com as visitas, vai tomar seu vinhozinho, sua cerveja, o que for. Ou não toma nada. Vai conversar e de tempo em tempo dá uma olhadinha. Se tiver com pouca água, vai lá, coloca mais água. Tá? E você mantém o fogo alto até a água ferver. Quando a água ferver, aí você baixa o fogo, tá? E deixa ele em fogo lento. Esse é um tipo de comida que a gente chama de slow cook, comida feita lentamente, mais curtida. Quanto mais curtido, melhor, não é? Então é isso. Agora vocês estão vendo, ele está ficando pronto. Ele já está começando a desmanchar, já tem algumas horas que está aqui no fogo, pode ser 6, 7, 8, até 9 horas. E quando você sentir que ele realmente está se desfazendo, é hora de servir. E aí, aprendeu? Faz para as amigas, faz para os amigos. Eu já fiz para quase todos os meus amigos, todo mundo que me visita. Quem foi a Jerusalém, quem foi a Berlim, quem foi a França, quem veio aos Estados Unidos. Quem for a França agora que eu vou me mudar, eu sempre faço o Cordeiro de Jerusalém. Um brinde a nós, um brinde a todos e que essa celebração seja um momento especial para você também, como tem sido para mim ao longo desses mais de 10 anos, desde que eu aprendi essa receita lá com meu amigo Avi em Jerusalém. Um brinde, gente. A mágica da televisão eu entendo. E aí, o que vocês acharam das habilidades do Rodrigo como cozinheiro? Eu preciso confessar para vocês que eu comi esse cordeiro que ele fez quando gravou a receita e ficou uma delícia, realmente tem um sabor único. Essas coisas que a gente experimenta quando a gente come um tempero ou uma receita de um outro lugar, né, que a gente não está acostumado e realmente tem um impacto no nosso paladar. Num mundo em que os lugares cada vez mais se parecem uns com os outros, a comida segue sendo uma forma única de expressão de valores que vêm de uma determinada cultura. Sempre que a gente visita um lugar, pode ser um novo país ou uma cidade que a gente ainda não conhece, a gente tem a oportunidade de saber um pouco mais sobre a cultura desse lugar por meio da comida. Além disso, e o que é ainda mais importante, é a ideia de compartilhar as refeições como uma forma de estabelecer e aprofundar as relações. Comer junto é viver uma experiência que pode aproximar as pessoas, seja para que elas se conheçam melhor ou para celebrar o tempo que gostam de passar juntas.
No Evangelho de Lucas, há uma interessante menção a como Jesus comia com coletores de impostos, que eram muito mal vistos naquela região. Em um grande banquete, ele ofereceu Levi em sua casa, e estava presente uma multidão numerosa de cobradores de impostos e de outras pessoas. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo aos discípulos dele: "Por que comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" E Jesus disse-lhes em resposta: "Os saudáveis não têm necessidade de um médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a mudança." E ainda em Lucas, mais uma frase atribuída a Jesus: "Mas quando deres um banquete, convida os mendigos, os estropiados, os coxos e os cegos." Além disso, foi justamente durante uma refeição especial com os apóstolos que Jesus usou a própria comida para explicar a nova aliança com Deus, ao usar o pão e o vinho como exemplos do próprio corpo e do próprio sangue no ritual de Eucaristia que é repetido há séculos pelos cristãos. Muito obrigado ao Rodrigo Alvarez por esses especiais fascinantes. E obrigado a você pela companhia. A nossa viagem pelos lugares sagrados mais incríveis do mundo continua. Semana que vem, a gente vai falar da importância do vinho nos tempos de Jesus. Como é que era o vinho do tempo de Jesus? Certamente um vinho natural, sem artifícios, um vinho que era uva fermentada, com muita energia. A gente se vê. Ótimo Natal para você e para sua família. Fique em paz.